Abril de 2025. Estamos aqui para fazer um programa rápido, um programa onde nós vamos tratar alguns pontos que realmente têm mostrado à sociedade as falhas e os defeitos desta oposição. A intenção minha aqui com este vídeo não é tecer críticas à direita. Apesar de eu ser um conservador, uma pessoa de direita, quem sabe até um ultra extremista de direita, que parece que isso é até uma pornografia, mas dentro do contexto atual, quer dizer que eu sou um cara que defende a família, defende os bons costumes, defendo o direito da privacidade, defendo o direito da opinião, defendo a democracia, e isso se tornou a ser uma pessoa de ultradireita. Sou contra radicalmente o comunismo. Minha função, tanto na minha vida profissional como na minha vida jornalística, é trazer para você o entendimento que o comunismo tem que ser extirpado da humanidade. Nunca funcionou, não vai funcionar, e todos os relatos que existem sobre o comunismo de trazer alguma benesse para a população é falso, é mentiroso, é fake news. Mas é importante que dentro desse sistema nós possamos ter visão e termos aquele momento de freio de arrumação. E você me pergunta, e esse freio de arrumação, ele no fundo, serve para quê? Serve para que nós possamos rever onde nós estamos errando e procurar melhorar aquilo que tem que ser melhorado. A primeira crítica que eu vou fazer hoje à direita brasileira, à oposição que existe hoje ao governo como narcoterrorista do PT, são críticas pontuais. A primeira crítica é a falta de uma organização. E quando eu falo organização, é um projeto, é uma linha de atuação, é uma hierarquia e vários detalhes que compõem esta organização. Não, claramente precisa ser algo como o Foro de São Paulo, que está lá tudo determinado, definido, escrito e registrado em atas de como a esquerda atuou e vem atuando na América Latina nos últimos anos. Mas é preciso, dentro de qualquer tipo de organização, até devido à necessidade humana de saber quem manda para poder obedecer, que nós tenhamos um sistema organizado. E uma coisa que eu bato muito em cima da direita, essa falta de organização. O nosso presidente eterno Jair Messias Bolsonaro é o grande líder político que existe na direita. Eu questiono essa questão da liderança porque, segundo o professor Olavo de Carvalho, o líder é aquele que manda e as pessoas obedecem. Nós estamos vendo um presidente que poderia ser um grande líder, e não me leve isso como uma crítica, mas sim como um relato dos fatos e do que está acontecendo no Brasil, mas ele é impedido de liderar, proibido até de conversar com pessoas, inclusive se tornou inelegível para que isso não possa acontecer, para que não possa ter esse líder, esse comandante, essa pessoa que vai levar o seu exército para o front e vai vencer as batalhas e concluir com a vitória na guerra. Mas eu quero trazer para você algumas coisas que acontecem e quero especificar alguns oportunistas dentro da onda bolsonarista. Quem acompanha Bolsonaro sabe que na sua primeira eleição, várias pessoas que não tinham tanta expressão na política foram eleitas, né? Nós vimos a Joyce Helstman, nós já vimos o Alexandre Frota, e dentre tantos outros que foram eleitos e com uma votação expressiva. E ao chegar no governo, eles tiveram uma mudança de comportamento. Mudança de comportamento muitas vezes provocada porque esperavam que o que Bolsonaro ia fazer era tirar a esquerda do poder e gerir o país da mesma forma que a esquerda fazia essa gestão, só que usando pessoas da direita. E Bolsonaro inicialmente já começou a cortar cargos, indicações e etc. Também não quero entrar por essa vibe, eu quero entrar pela outra. E você me pergunta, Belém, aonde você quer chegar nisso? Eu quero chegar tomando até, por exemplo, Pernambuco. Pernambuco é minha terra, eu vim em 2020, meados de 2020, houve uma eleição para prefeito em Recife, e nessa eleição o candidato mais linhado para a direita era o Mendonça Filho. E entre outros candidatos tinha o João Campos, tinha a Marília Reis e tinha a delegada, que era do PSDB. Todas as pessoas de Pernambuco, as pessoas que conhecem um pouco a política de Pernambuco e têm uma vertente conservadora, sabiam que o candidato deles era o Mendonça. Apesar de não ser um cara tão carismático, de não ser um cara que tinha tão midiático, haja vista que a mídia hoje é importantíssimo dentro de um candidato e de uma campanha política, a gente observou que houve vários problemas na hora da composição política para se lançar um candidato de direita.
o então ministro Gilson Neto, Gilson Machado, ele apoiou a delegada. Uma atitude completamente fora dos princípios do conservadorismo da direita de Pernambuco. E o Mendonça Filho ficou tendo o apoio de uma boa parte da população. O que é que aconteceu com essa atitude? Bolsonaro, muito ligado a Gilson, acatou a indicação da delegada e nós perdemos a eleição. O Mendonça não conseguiu chegar ao segundo turno. Quem chegou ao segundo turno foi o João Campos e a Marília Reis, primos, todos os dois de esquerda, e ficamos muito perto de ter chegado ao segundo turno. Se a direita de Pernambuco, naquele momento, prestem bem atenção, naquele momento, tivesse enxergado quem era o inimigo, é uma coisa que é importantíssimo dentro de uma análise de ambiente, de guerra, é você identificar quem é seu inimigo, que muitas vezes ele está ao seu lado, muitas vezes são vários inimigos. E naquele momento, eu não sei o que aconteceu, o ministro Gilson apoiou a delegada, que nunca foi de conservadora, nunca foi de direita, não sei, ninguém sabe até hoje por que existiu esse apoio a ela. Mas, voltando para o fato, é que perdemos a eleição para prefeito do Recife. E nisso, o João Campos ganhou a eleição no segundo turno para Marília Reis. Em 2024, numa segunda eleição, o próprio Gilson saiu candidato a prefeito da cidade do Recife com o apoio de Bolsonaro, com o apoio de todos os conservadores de direita, e perdeu a eleição mais uma vez, e uma derrota acachapante para o João Campos, que ganhou no primeiro turno, como se diz no popular, com os pés nas costas. Por que eu quero trazer isso para você? Eu quero trazer uma aula que eu tive com o professor Olavo de Carvalho, que diz que tem que se organizar, tem que saber qual é o inimigo e tem que aprender a usar as armas da guerra. Recentemente eu vi um vídeo do Olavo de Carvalho onde ele fala que a direita bate muito em corrupção. Mas se você entrar na história política brasileira, quem primeiro começou uma campanha de combate à corrupção foi o PT na década de 70. O PT cresceu combatendo a corrupção. E o PT se tornou o partido mais corrupto do Brasil. Inclusive, na Lava Jato, dezenas, centenas de pessoas foram presas e réu confesso, né, vários deles, inclusive os braços direitos do atual presidente Lula, assumiu, claro, publicamente de ser um cleptocrata e que roubavam mesmo. O que acontece é uma grande diferença, que o próprio professor Olavo de Carvalho diz o seguinte: o PT roubou não foi para enriquecer apenas os políticos que estavam roubando, mas sim para dar sustentação ao projeto de governo dele, de domínio da América Latina e fazer uma união das repúblicas socialistas da América Latina. Que muita gente pensa que isso é mentira, mas no papel, no fato, isso existiu. E o que é que a gente tira de proveito com isso? A gente tira de proveito que a esquerda tem um plano de governo. Se você concorda ou não, é uma questão secundária. A questão é que numa guerra é importante que você saiba com quem você vai lutar, com que armas você vai lutar e que estratégia de guerra você vai lutar. E isso é o que tem mais me incomodado, porque apesar de nós vermos ações inteligentíssimas e muitas vezes muito contundentes da direita, mas nós não vemos uma linguagem uníssona das pessoas. Então, dizer que o governo Lula é um governo corrupto, isso hoje não tem mais serventia nenhuma dentro da mídia e dentro da tentativa de atrair eleitores para a direita. O povo brasileiro ele vive dentro de uma cleptocracia de uma forma muito, mas muito confortável. A cleptocracia faz parte da cultura do povo brasileiro. Eu não estou querendo dizer aqui que o povo brasileiro é ladrão, mas quando o caminhão vira cheio de mercadorias, as pessoas, em vez de socorrer o motorista, vão roubar as mercadorias que estão lá. Então não adianta a direita ficar batendo porque o governo Lula é ladrão, porque o governo Lula é isso, porque o governo Lula é aquilo, porque isso não dói. Na hora que você chama Lula de ladrão, ele diz: eu roubei, mas fiz. E aí? O que é que adianta? Não, aí o povo está anestesiado em relação a isso. O que a esquerda faz, e sabe fazer muito bem feito, é o genocídio, é matar pessoas. Aqueles que vão de encontro àquilo que eles defendem, essas pessoas são aniquiladas. Se não fisicamente, moralmente, são presas, são tiradas do circuito, são colocadas dentro de uma cela, sem o devido processo legal, sem acusação formal e sem que a lei seja colocada em prática como deveria ser. É importantíssimo que nós entendamos que isso tudo faz parte de um sistema, de um projeto de poder.
Porque o presidente Bolsonaro, ao ser eleito em 2018, só no primeiro ano de governo, ele recebeu 123 notificações do STF para justificar suas atitudes. Não cabe ao presidente da República ser regido, ser ministrado e ser, como é que eu posso falar aqui, avaliado diariamente por Carmen Lúcia, por Alexandre de Moraes, por Gilmar Mendes, por nenhum do STF. O fato é que o presidente Bolsonaro, ao ser eleito, ele ganhou o cargo, mas o poder nunca foi dele. No final de 2022, os ministros se reuniram para tratar de como será o novo governo brasileiro, mesmo antes da eleição ter sido feita. O fato no Brasil hoje é que nós, às vezes, achamos que nosso inimigo é um e muitas vezes nossos inimigos são muitos outros. Eu quero trazer voltar um pouco para Pernambuco com essa minha análise curta que eu estou fazendo aqui com vocês, para trazer um seguinte ponto. Como eu falei, em 2020, quando a eleição foi perdida e o João Campos foi eleito prefeito da cidade do Recife, em 2024 foi reeleito com uma votação expressiva, isso mostra a fraqueza, isso mostra a insignificância dos movimentos de direita de Pernambuco. Primeiro, por quê? Porque não existe uma unificação de ideias e de ações. Você chega dentro do Estado e quer fazer qualquer tipo de evento, aparecem mais protagonistas, aparecem mais caciques do que índios. Diferentemente da esquerda, que as pessoas são treinadas para serem militantes. Quem é a militância da direita? Os próprios deputados federais, estaduais, vereadores, políticos que estão em evidência, não deveriam ser. Deveria ser a base. Né? A militância deveria estar numa base bem estruturada, treinada, consolidada e sabendo sua função dentro da sociedade. É importante que nós saibamos duas coisas. Primeiro, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E segundo, quem faz as mesmas coisas obtém os mesmos resultados. Tendo muito claro com relação ao Pernambuco, que eu quero tirar, por exemplo, por ser a minha terra, o estado o qual eu faço uma maior conexão política. Pernambuco é um estado que não tem direita. Pernambuco é um estado que, se você me disser 5 lideranças políticas de direita no estado de Pernambuco, você não vai conseguir encontrar. E se eu chegar para você e tirar dessas 5 pessoas que já fizeram convênios, conciliações, já subiram em palanques com candidatos comunistas de esquerda, você vai ficar quase que sem opção alguma. Isso quer dizer que Pernambuco não presta, que Pernambuco não funciona, que Pernambuco é um estado que não tem futuro? Não. Isso quer dizer que Pernambuco precisa se organizar. Isso quer dizer que a política pernambucana precisa tomar vergonha na cara. Isso quer dizer que as pessoas em Pernambuco precisam chegar em reuniões para organizar os projetos políticos, para ouvir e não só para falar. Porque o estado de Pernambuco, um estado que historicamente teve e tem grandes políticos de destaque no cenário nacional, não pode ser um estado falido, quebrado, inseguro, com alto índice de insegurança, um IDH baixíssimo, um estado onde a capital não cresce, a capital tem tido diminuição de sua população nos últimos 10 anos. Por quê? Uma cidade bonita, uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem um clima fantástico, mas é uma cidade mal gerida. E o que acontece também em Pernambuco é que esta loucura política da cidade de Recife, ela é ampliada. Por quê? Porque a burguesia recifense, as pessoas que deveriam ser aquelas que lutam pela melhoria, pela qualidade em comum da sua população, só lutam pelo seu próprio umbigo. Recife, Pernambuco, e eu bato e discuto e, inclusive, desafio a quem quiser discordar de mim, é um dos estados do Brasil que a direita é comunista. Você não encontra em Pernambuco ninguém que seja o conservador raiz. Recentemente, agora nas últimas eleições para vereadores, entrou uma turma nova dentro da vereança em Recife. Né? Nós estamos vendo aí o Eduardo Moura, também tem outros, né, que possui o Alecrim, tem o Gilson, filho do Gilson, tem o Medina, entre outros tantos. Parece que são 8 vereadores que são oposição à Prefeitura do Recife e que, e aí eu dou mais um foco ao Eduardo Moura, que tem batido terror para o prefeito do Recife, porque pela primeira vez eles estão tendo uma oposição, porque o João Campos brigar aí para a discussão com a Marília Reis são primos. Né? A Marília é prima legítima do pai de João Campos.
Pedro Campos, que é irmão de João Campos, deputado federal, enfim, a Maria Reis, que é irmã da Marília, está tudo dentro do cenário político de Pernambuco. Mas os antigos, como o Joaquim Francisco, Roberto Magalhães, aqueles que eram realmente conservadores de direita de Pernambuco, já estão fora da política. E temos um fato histórico do Marco Antônio Maciel, que sempre foi um homem conservador do Brasil, considerado um dos maiores articuladores políticos que já existiu no estado de Pernambuco, passou 8 anos como vice-presidente da República do governo do comunista Fernando Henrique Cardoso. Então, é muito complicado a gente estar falando aqui quem é quem. A questão é pelos resultados que nós identificamos se o trabalho feito foi feito da forma correta e teve êxito ou não. E o que nós podemos ver é que, em Pernambuco, é o retrato do fracasso. Meus conterrâneos pernambucanos, não fiquem chateados comigo, mas vocês são cúmplices, testemunha e comparsas e coniventes com toda essa desgraça que existe em Pernambuco. Em Pernambuco as pessoas não se unem para defender ninguém, em Pernambuco as pessoas não se unem por um projeto, em Pernambuco as pessoas não se unem para nada. E em Pernambuco só se olha para o próprio umbigo. E se alguém quiser se destacar, é a história do caranguejo pernambucano, que ele vai ser detonado pelos próprios pernambucanos. Me lembro bem, em 1998, 96, quando meu pai fazia parte do Esporte Clube do Recife, não quero falar de futebol, mas sim de um fato, a imprensa pernambucana, o esporte era o único clube na Série A, a imprensa pernambucana só largava o cacete no esporte, só falava bem dos times da Série B e C, mas o esporte, que era a Série A, era a vitrine do futebol pernambucano, a imprensa só fazia largar o pau no esporte. Aí o pessoal dizia, porque fala mal do esporte dá ibope. Nessa mesma época, fui para um jogo no Mineirão entre Atlético Mineiro e Esporte, e eu vi no jogo na rádio, o jornalista, o comentarista só falava bem do América, Mineiro, do Cruzeiro, os grandes times do Brasil estão aqui no estado de Minas Gerais. Existe uma diferença cultural muito grande, muito latente, dentro do que eu estou falando aqui. Mas esse é meu primeiro vídeo, será uma sequência de vídeos onde eu vou trazer, alinhar para você o entendimento do que significa ter um planejamento político, um projeto político, para que nós, conservadores, a nova direita de Pernambuco, que é a nova direita que está sendo formada, que eu vou encabeçar esse grupo. Não que eu seja candidato, não é minha intenção, mas eu tenho uma responsabilidade como cidadão de fazer algo do melhor para a minha cidade. Já tentei a primeira vez com o projeto União para Pernambuco, que no programa seguinte eu conto o que aconteceu, para vocês terem uma ideia. Eu fundei um movimento, União por Pernambuco, e ao passar do tempo, com o crescimento desse movimento, eu fui convidado a me retirar do movimento. Essa é a política de Pernambuco. É esse estado que eu não quero. É essa cultura que eu não quero. É esse povo na política que eu não quero. Eu quero, sim, pessoas que assumam os cargos como o Medina, como o Eduardo Moura, como outros que assumam com o objetivo de mostrar a realidade dos fatos. E não para ludibriar o povo brasileiro pernambucano com festas de São João, com show de Safadão e com tudo às custas da desgraça do povo. A saúde é péssima, a educação é horrível, a segurança inexiste, a gestão é escandalosa e uma grande parcela da população vive às custas desta mamata. Infelizmente, esta é a realidade do nosso Estado. E eu não vou deixar de lutar, eu não vou deixar de usar meu microfone, de usar os meus canais, de usar os programas para denunciar essa esculhambação que é a política de pernambucano. Certo? A esquerda está no poder há 40 anos, o Recife é uma cidade falida, Pernambuco é um estado quebrado, e o povo fica dando uma de intelectual político. Tá certo? Eu quero ver resultado. Eu trabalho com meritocracia. E meritocracia em Pernambuco, por mim, estaria demitido prefeito, governador e toda a secretaria. Mas, pessoal, agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez nesse vídeo. E em breve farei um outro vídeo falando sobre a política brasileira e por que a direita no Brasil não dá certo e só vai dar certo na hora que ela tomar vergonha na cara, começar a se preparar e começar a existir. E eu vou lutar por isso e não abro mão. Um abraço e até a próxima.